Vamos lá, pessoal, boa noite. Se você estiver junto comigo aqui, né, que eu gravo isso geralmente à noite. Agora, com o avançar aí da data, tô gravando de dia à noite, na hora que dá para poder ver se a gente cumpre com todas as matérias. Lembrando que isso aqui você está estudando junto comigo. Eu peguei a apostila, destrinchei, li, pesquisei e estou te passando o conhecimento que eu adquiri ali também agora, há pouco, e estudando. Então, se você tem aulas com especialistas, é ótimo que você tenha isso aqui, usa como complementação e vamos seguir. Então, hoje a gente vai começar ali Inteligência Policial, Atividade de Inteligência em Segurança Pública, aula 1. Vamos lá, o que é inteligência policial, né? A gente tem lá a coruja e tal, então a gente vai ter aqui, nessa apostila de inteligência policial. Antes da inteligência policial, nós vamos falar de inteligência em segurança pública, aí sim vai ser falado de inteligência policial numa outra aula, e depois, acredito que numa outra aula ainda, inteligência na PEMERGE, certo? Então hoje vamos focar nisso aqui, inteligência em segurança pública. Vamos começar o nosso conhecimento, a nossa brincadeira. Então a gente vai dizer como o Brasil se desenvolveu na sua atividade de inteligência ao longo do século XX, a necessidade relacionada à segurança do Estado, etc. A ISP. Então a gente escuta isso aí direto, né? A ISP. Você sabe o que significa a ISP? A ISP está aqui, ó. A Atividade de Inteligência em Segurança Pública. A ISP, Atividade de Inteligência em Segurança Pública. Aquele primeiro tópico que a gente vai ver agora. Então, vamos antes, ele faz um panorama histórico, aí depois a gente entra realmente nisso aqui, mas os acontecimentos que influenciaram o desenvolvimento da área de inteligência, esses acontecimentos no mundo, depois no Brasil, depois no Rio de Janeiro. Então, assim, mundialmente, e aqui no Brasil, né, o que veio acontecendo? Veio aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945, aí nós tivemos influência dos Estados Unidos no Brasil. A Guerra Fria, de 45 a 91, que era uma disputa ideológica e militar ali entre capitalismo e socialismo. Então a Guerra Fria influenciou para a produção, para chegar nessas atividades de inteligência como ela é hoje. O regime militar de 1964 a 1985, que os militares assumiram o poder aqui no Brasil. E para isso nós vamos fazer uma linha do tempo. Eu vim montando tudo numa linha do tempo para a gente comparar e ficar mais fácil de entender e olhar o que estava acontecendo no mundo, o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Na linha do tempo, em 1939, como a gente fala aqui, ó, de 1939 a 45, o que estava acontecendo? Segunda Guerra Mundial. Estava aqui, Segunda Guerra Mundial, certo? Aí de 45 a 91 rolou a Guerra Fria, né? E dentro desse período de Guerra Fria, onde tinha aí uma disputa entre capitalismo, socialismo, disputa ideológica, a Guerra era fria, né? Mas aqui dentro desse período nós tivemos aqui, ó, 1964, 1985, que é o regime militar aqui no Brasil, certo? Então assim a gente já começa a ter uma visão no mundo, como é que estavam as coisas, o que estava acontecendo. Teve a Segunda Guerra Mundial, entrou nesse período aí de Guerra Fria, que aí uma briga entre capitalismo, socialismo e tal. Nesse meio aqui, com isso acontecendo no mundo, vem o regime militar, 1964 e 1985. Avançando aqui, então a gente já sabe como é que estava isso aqui no mundo, ó, certo? É aquele lá que eu fiz, joguei um pouquinho para cá, por quê? Porque nós vamos fazer uma outra linha do tempo agora sobre a inteligência no Brasil. E eu vou acompanhar, você vai conseguir acompanhar uma e outra. Então vamos lá. No Brasil, antes aqui de 39, tá vendo? Lá em 1927, entre 1927 e 34, então, porém, antes disso aqui, né, lógico, aqui, a gente vai ter aqui o Conselho de Defesa Nacional. Era uma atividade de inteligência, mas era só complementar ali. 1927 a 34, certo? Ainda não tinha rolado nem a Segunda Guerra Mundial. Aí até 1937, antes daqui, a gente teve o Conselho Superior de Segurança Nacional, certo? Depois, de 1937 de 37 a 46, nós tivemos o Conselho de Segurança Nacional. Você vê que foi criando, tirou o superior, então essa coisa da inteligência já veio surgindo desde aqui como uma mera complementação, aí começa a ser um conselho, vai mudando de nome, aí vai tendo algum papel já aí no Brasil, né? Aí em 1940, então esse Conselho de Segurança perdura aqui durante o período de Segunda Guerra Mundial, tá vendo? Conselho de Segurança Nacional tínhamos aqui no Brasil. Aí aqui em 1946, um ano depois aí de término da Segunda Guerra Mundial, estava rolando lá a ONU, né, tudo isso. Então, 1946, assiste lá a aula fazer uma propaganda aqui da aula de Direitos Humanos. Não fica com ranço disso não e vai entender exatamente o que significa direitos humanos, assiste lá. Então aqui em 1946 até 64, ou seja, até ali o início do regime militar,
tínhamos o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações, certo? E em 64 a 90, ou seja, você vê ali que é junto com o regime militar, então cria-se aqui, é criado o Serviço Nacional de Informação, né? O regime militar cria-se aqui o Serviço Nacional de Informação e perdura até depois do regime, até 90. Viu aqui porque eu deixei a linha do tempo em cima, embaixo, para a gente poder ter uma visão melhor disso aí. Seguindo agora para o outro lado da linha, tá vendo? Continuando aqui, lá em cima a gente continua aqui. Mas antes ele traz uma curiosidade, então é bom que a gente fale dessa curiosidade, a gente não sabe qual a intenção. Fala do primeiro serviço de inteligência, que surge na Inglaterra no século XVI. Aí está dizendo lá que o reinado era de Elizabeth I, instituído por Francisco, alguma coisa aqui, ministro do exterior e chefe do serviço de espionagem. Então, o primeiro serviço de espionagem, de inteligência, veio aqui na Inglaterra, o cara era chefe do serviço de espionagem, certo? Inglaterra, primeiro serviço de inteligência, que a gente tenha esse documentado, né? Aí, como é que foi a inteligência no Brasil? Continuando aqui, então, em 90, pouquinho antes aqui de terminar o que era a Guerra Fria e tal, de 90 a 93, então foi depois ali do término da Guerra Fria, tivemos o Departamento de Inteligência, isso após também o regime militar, né? Departamento de Inteligência. Aí de 93 a 94 surge a Subsecretaria de Inteligência, de 94 a 95 ela vira Secretaria de Inteligência, de 95 a 99 ela volta a ser Subsecretaria de Inteligência, só uma evolução mesmo, história para você saber. E em 99, aí começa a ficar mais robusta a história aqui, porque até então você tem os nomes, pode ver que surgiu um serviço de inteligência ali concomitante com o regime militar, tudo bem, isso pode ser interessante. O resto aqui, não sei se seria interessante ficar gravando, saber que era subsecretaria, visou subsecretaria de novo. Mas em 99 tem a Lei 9.883 de 99. Essa sim, cria o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então em 99 é criado o Sistema Brasileiro de Inteligência, certo? O Sistema Brasileiro de Inteligência é criado e a agência central desse sistema brasileiro é o que a gente conhece já hoje, é a BIM, certo? Atualmente ela está vinculada ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Nacional. Então, assim, é criada a BIM, é criado o Sistema Brasileiro de Inteligência com a agência central sendo a ABIN, certo? Agora aqui nós vamos fazer um panorama junto nessa linha do tempo com o Rio de Janeiro, certo? Então o Rio de Janeiro já ultrapassou essa linha toda aqui, mas lá em 94, no Rio de Janeiro tem a Operação Rio. E aí teve a necessidade de se aperfeiçoar o serviço de inteligência do Rio por conta do crime organizado. O crime começa a ser muito organizado e aí é preciso de um serviço de inteligência para combater isso, certo? Então em 94 é que se começa essa necessidade de aperfeiçoar a inteligência aqui no Rio de Janeiro. Aí tivemos o decreto de 21.258, que cria o Centro de Inteligência e Segurança Pública, CISP, beleza. Em 2000 aí já aqui, ó, depois de criado o Sistema Brasileiro de Inteligência, já tínhamos a BIM. Em 2000, aqui no Rio de Janeiro, é feito esse decreto, esse outro decreto aqui é produzido, e vira essa CISP aqui, ó, Centro de Inteligência e Segurança Nacional, ele vira uma subsecretaria de inteligência, a CINT, certo? A gente conhece também hoje. Isso foi em 2000. Então, esse Centro de Inteligência e Segurança Pública vira isso. Em 2002, acompanhando aqui o que estava acontecendo aqui no Brasil, o governo federal, tá vendo que cria o Sistema Brasileiro de Inteligência. Em 2002, o Rio de Janeiro também tem como agência central a CINT e ele cria o sistema, então cria o sistema também brasileiro aqui no Rio de Janeiro e tínhamos a primeira doutrina dessa inteligência, certo? Em 2002, acompanhando o que estava aqui no governo federal. Seguindo com o Brasil, 2005 tínhamos a doutrina de inteligência, 2006 é criada formalmente a escola de inteligência, até porque porque até aqui já tinha produção, estava formando pessoas, né? Mas formalmente é criada a escola de inteligência de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, então aqui no Rio de Janeiro cria-se essa escola de inteligência. Aí em 2015 temos a atual doutrina de inteligência, como está hoje. Em 2019, a criação da SEPM, e Secretaria de Polícia Militar e Secretaria de Polícia Civil, certo? Importante destacar que não só o governo federal lá, como a ABIN, né, e o Rio de Janeiro aqui, mas as Forças Armadas também, cada uma delas possui o seu centro de inteligência lá, Marinha, Exército, Aeronáutica, cada um produz e tem o seu centro de inteligência também.
Vamos ver no dicionário o que se fala que é inteligência. No dicionário, inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Então, conhecer, compreender e aprender alguma coisa, ou capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos, e adaptar-se a novas situações. Você vai ver que tudo isso aqui tem a ver ali com a inteligência do jeito que a gente conhece, como inteligência policial, inteligência de segurança pública ali, vai levar essa questão. Resolver, capacidade de compreender as coisas, resolver novos problemas e conflitos, de adaptar-se a novas situações. Você vai ver que nós vamos falar disso aí. Atividade de inteligência em segurança pública, AISP. Então, é um exercício permanente e sistemático. Então, tem um sistema rolando ali, uma ordem das coisas, uma sistemática e permanente. O tempo todo tá se avaliando coisas ali e fazendo. Ele tem ações especializadas. O que quer dizer que ele tem ações especializadas? Essas ações especializadas, elas vão identificar, avaliar e acompanhar determinadas coisas. O que ela vai identificar? Ela vai procurar identificar ali ameaças reais e potenciais, certo? A segurança. A ideia é essa, as ações especializadas é permanente, sistemática, tem um sistema permanente de avaliações feitas, tentando identificar ameaças reais e potenciais, certo? Aí ele identifica essa ameaça ou um potencial ameaça, ele avalia essa ameaça e ele começa a acompanhar isso, certo? Feito isso, ele identificando, avaliando, acompanhando tudo isso, ele está pronto para a obtenção dos dados. Ele vai obter, né, dados com tudo isso, ele vai produzir dados com tudo isso e vai guardar dados com tudo isso. Para que ele faz isso? Para assessorar na tomada de decisão. Porque o gestor lá público, secretário, enfim, ele vai ter que tomar decisões e ele vai ficar na dúvida em que tomar, e com esse conhecimento todo aqui, ele é auxiliado a tomar decisões, certo? Traçar planos e tal, e dali sai políticas de seguranças públicas, ações para prevenção, ou se já estava acontecendo para neutralizar, ou o que vai acontecer também, neutralizar, enfim, os atos criminosos. Essa é a ideia aí por trás de todo esse serviço de inteligência, certo? É esse bem aqui que a gente quer alcançar. A gente começou lá falando da coruja, e aí vamos falar por que da coruja. Aí a apostila vem trazendo assim, porque ela enxerga bem, porque ela é discreta, porque ela é eficiente, tudo isso pode ser também. Pode ser que o símbolo seja por causa de tudo isso. Mas a gente também tem aqui uma forte cultura da civilização grega, certo? E nós tínhamos ali a Atena, que era a deusa da guerra e da sabedoria. E se você observar aqui, ó, o mascote que ela tinha aqui de hábitos noturnos era o quê? A coruja, certo? E aí, para os gregos, a noite também era um momento de revelação intelectual, então esse mascote com hábito noturno, revelação intelectual, inteligência e tal, e aí, coruja. Beleza? Agora vamos falar da doutrina de atividade de inteligência em segurança pública. Essa doutrina ela vai ter 10 características e 11 princípios. Vamos falar deles, vamos tentar falar deles rapidamente, porque aí você já entendeu e na hora é só matar a questão com que você entendeu. As características, a primeira, são ações especializadas. O que ele quer dizer com isso? Ela tem especializado, tem uma linguagem própria, padronização. Você precisa de uma formação acadêmica, especializar, treinamento, permanência ali naquela função para você conseguir entender o que está acontecendo. Porque, de repente, se você for jogado lá, você pode até entender uma coisa ou outra, mas você não vai conseguir entender tudo que está rolando ali. Então, é uma ação especializada, precisa se especializar para poder atuar ali de forma legal. Senão, vamos falar aqui, se você entender o código, você entende tudo. Senão, você pode entender até errado ou entender parte só da coisa. Amplitude. O que ele quer dizer com amplitude? Precisa ser versátil, atuar em qualquer campo, certo? Porque você vai precisar produzir conhecimentos em campos variados, então ela precisa ter essa amplitude aí. Assessoria, nós falamos lá que a função dela é assessorar, então ela não é um órgão tipicamente policial, mas sim de conhecimento para auxiliar as polícias e as tomadas de decisões, etc. Então ela vai auxiliar com essas informações ricas ali. Busca de dados. Por quê? Porque geralmente vai se desenvolver em ambiente hostil e onde esses dados são negados e protegidos. Não quer dizer que a atividade de inteligência ela só vai trabalhar com dados protegidos e negados. Ela também tem atividade de produção de inteligência com dados públicos. Mas, em regra ali, né, no geral, o grande problema, a dificuldade está aqui, grande dificuldade. O resto é você aprender a trabalhar com os dados públicos. Aí vem aqui a formação acadêmica, a especialização, que os dados são públicos, estão ali. Mas se você tiver uma formação melhor, você consegue trabalhar com eles e tirar informação valiosa dali, que de repente estava na sua frente, sem informação você não conseguia tirar. Mas aqui também tem essa busca de dados que estavam ali negados, protegidos. É essa outra intenção ali. Economia de meios, o que ele quer dizer com isso?
Ele quer dizer que a produção do conhecimento ela deve ser objetivo, preciso e oportuno. Objetivo para não ficar rodando muito, preciso porque não pode ter dúvida do que você está falando ali, e oportuno porque, imagina, né? Não é mais oportuno isso, aí você ficou lá, você ficar produzindo conhecimento que não vai servir para nada, ou só por curiosidade, não vai ter mais a oportunidade de mudar a coisa, de agir. Então é isso que ele quer dizer com a economia de meios. Dinâmica é essa adaptação às novas ideias, reconhecer o que foi ultrapassado, entendeu? Se adaptar ao que, senão você vai ficando para trás e aí você não vai conseguir produzir esse conhecimento. Imagina, se você não entendesse a dinâmica, não evoluísse, hoje em dia as informações sendo trocadas por WhatsApp, computador e por aí vai, você ainda está procurando sua carta. Então é dinâmica, adaptar as novas ideias e reconhecer o que está ultrapassado. Iniciativa, porque você vai precisar de proatividade, né? Aproveitar as oportunidades que vão aparecer na sua frente ali, tentar. Produção de conhecimento, que é transformar o conhecimento em dados úteis para auxiliar na tomada de decisão. Você pega essas informações que você coletou e aí você vai trabalhar elas transformando em dados que realmente vão auxiliar na tomada de decisão. Segurança, porque você, né, vai estar trabalhando com todas essas informações, inclusive proteções protegidas aqui, ó, até as abertas depois trabalhadas com potencial muito melhor ali, então você tem que ter um sigilo e proteção dessas informações. Verdade com significado é que você tem uma imparcialidade, você não fica procurando provar o que você quer, é o que você realmente encontrou. Agora vamos falar dos princípios. O princípio precisão, a gente já falou, evitar equívocos, precisa ser precisa, certo? Evitar equívocos ali. Imparcialidade, também já citamos isso, em sessão de ideias pré-concebidas, você tem que ser imparcial ali, você vai procurar, até porque se você for sem imparcialidade, de repente você deixa de enxergar alguma coisa, então você vai procurar você não sabe, tá ali, você vai mais ou menos e vai achar o que realmente tem para ser achado. Objetividade é porque você vai ter uma regra estabelecida, um plano, também não vai perdido sem saber o que está procurando de forma alguma. Você sabe mais ou menos ali, é lógico que no decorrer do caminho vai ter coisas que talvez não eram previstas, aí você vai ter a proatividade, a oportunidade, enfim, tudo isso. Mas tem sim uma regra ali, um objetivo, um planejamento a ser executado. Simplicidade, então esse conhecimento deve ser claro e fácil, não é ficar usando juridiquês, escrevendo de forma tão ruim, a não ser que seja intenção, né? Fora isso, simples para que quem realmente tenha que entender, entenda de forma correta aquilo ali. A oportunidade, né? O prazo para que possa ser oportuno, não adianta ficar pesquisando coisas sem oportunidade, ou seja, que não vão servir para nada. Interação, porque vai ter várias agências, então você precisa ter essa interação para trocar informações técnicas e enriquecer cada vez mais, não ficar um com conhecimento lá, um com conhecimento aqui, e de repente juntar esses dois conhecimentos, chegaria a uma coisa muito mais eficiente, e aí fica cada um guardando o seu conhecimento. Então, de um canal técnico, lógico, né, sair entregando informação, essa interação é interessante. A permanência da pessoa ali naquela atividade, porque ela vai adquirindo experiência, alguns conhecimentos ela só vai pegar com o tempo mesmo, então a rotatividade seria uma coisa ruim. O controle, de acordo com todas as informações que tem, então controle para evitar erros, e também se tiver erros e desvios, pessoas agindo de má intenção ali, de forma de identificar essas pessoas, esses erros, esses desvios, isso é o controle. A compartimentação, ou seja, o conhecimento deve chegar apenas a quem tem necessidade de ter, então você vai compartimentando. Aquilo que eu falei de trocar informações aqui é interessante, mas de certa forma também tem a compartimentação. É interessante para quem tenha interesse, quem realmente tenha que ter aquele conhecimento. Fora isso, você vai compartimentando esse conhecimento para resguardar até a informação que, para quem não tem necessidade de saber, para que saber. O sigilo, uma vez que você sabe daquilo, né, obter esses dados, ele não ser divulgado. A amplitude, porque ele deve ser o mais completo possível, esse conhecimento. Mas cuidado com isso. Você vai procurar ser mais amplo possível, mais completo possível, né, para poder ajudar na tomada de decisão. Mas não esquece ali da objetividade e oportunidade, certo? Não adianta você tentar ser mais completo com tudo e entregar aquela informação no momento que não é mais oportuno, não serve mais. Então, era melhor que ela fosse entregue com menos, não tão rica, mas no momento que podia se fazer alguma coisa. Agora você entregou um negócio muito rico, cheio de informação, mas inoportuno, não dá mais para fazer nada. É essa a ideia aqui da amplitude com o cuidado aqui da objetividade e oportunidade. Seguindo, nós temos os ramos, a inteligência e a contra-inteligência. A inteligência é tudo isso que a gente vem falando até aqui. Então, é a produção do conhecimento, para auxiliar na tomada de decisão,
todo esse conhecimento ele vai somar ao gestor, às polícias, para tomar decisões, para acordar, inteligência positiva, isso aqui, certo? E nós temos aqui no artigo 1º, parágrafo 2º daquela lei que eu falei, a 9883/99, que instituiu lá, que o Rio de Janeiro vem acompanhando o sistema federal daquela forma também. Ele diz que, para os efeitos de aplicação desta lei, entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, a análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e ação governamental e sobre salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado, certo? E contra-inteligência é uma produção de conhecimento que está sendo feita para proteger a atividade de inteligência. Essa aqui, ela está tentando proteger essa, então é contra-inteligência, uma informação para proteger as atividades de inteligência. Também lá no parágrafo 3º vem uma definição, entendendo-se como contra-inteligência, a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa, ou seja, uma inteligência de fora vem tentar, porque se alguém está tentando pegar essas informações aqui, é uma inteligência de fora, a inteligência adversa. E aí você produz informação para neutralizar essa inteligência de fora a pegar realmente o conhecimento que você adquiriu. Definição aqui, agente. O que é um agente? O agente, então, é a pessoa capacitada especializada, que se especializou, que consegue falar aquela linguagem, que vai entender tudo que está acontecendo ali. E aí é o famoso PRA. Tem PRA? PRA? Você tem PRA aí? PRA é o processo de recrutamento administrativo, certo? E aí ele vai ser especializado para poder agir aqui nessa situação, ter essas informações, conseguir entender o que está acontecendo ali. Colaborador. Colaborador é uma pessoa que é recrutada operacionalmente, ela cria facilidade, transmite dados, ela está fora da sua área da atuação lá, mas dentro aqui da inteligência, a colaboração é uma coisa mais formal, tá? E o informante é a mesma coisa, ele vai trazer dados, mas é uma coisa mais informal, certo? Ele está dentro da sua área de atuação dele lá, na área de atuação dele, não é dentro da área de atuação da inteligência, não. Ele está dentro da área de atuação dele, trazendo informações para cá de maneira mais informal, certo? O outro aqui é mais formal, colaborador e informante. Essa é a... Ó, informante tenta informal, é mais informal, tá? Colaborador é uma coisa mais oficial, mais formal, pode ficar por longo tempo ali e tudo. Isso aqui, às vezes, é protegido até a identidade dele e tal. Operações exploratórias, o que é? Quando você tem curto espaço de tempo, você vai lá e tenta coletar, levantar dados rápidos. É isso, cobrir um evento e tal. Uma manifestação é uma operação exploratória. O cara vai lá rapidinho fazer um levantamento ali naquele curto espaço de tempo e levantar os dados. Já uma operação sistemática, ela tem longo espaço de tempo, é aquele acompanhamento que a gente estudou ali atrás. A gente falou que vai ter um acompanhamento, é essa aqui, uma operação sistemática. A exploratória não deixa de ser um acompanhamento, mas é coisa rápida ali. Ela vai lá e vai explorar aquele momento. É isso. Ações de coleta, é o que eu falei lá, você vai coletar os dados disponíveis. Lembra que eu falei? Na ação de inteligência não é só com dados que está bloqueado, protegido. Não. Esses dados disponíveis, quando você vai coletar, ele também é um dado que interessa ali, são coletas de dados disponíveis. E a ação de busca é quando você vai naqueles dados negados. Então, busca, você vai lá buscar dados que estavam negados. Coleta, esses dados estão ali, você vai trabalhar os dados disponíveis. E para todo esse trabalho é necessário o uso de metodologia, transformação de dados em conhecimentos úteis e oportunos. A gente já citou isso aqui, né? Dado é o quê? Fato, situação, comunicação não produzido por um oficial. Isso é um dado. Está lá, é o dado, mas não foi produzido por um oficial. O conhecimento já é o resultado final desse trabalho. Pegou esse dado, trabalhou, transformou, foi transformado por um profissional, então ele é conhecimento agora. Era dado, virou conhecimento. Aí nós temos o informe. O informe é algo que ainda está duvidoso. Ele pode expressar uma opinião, uma certeza, mas ele vai, de certa forma, é um informe ainda. É duvidoso, ele vai subsidiar os demais que nós vamos falar aqui agora. Aí tem aqui, ó, informação. Informação, a gente já tem informação, já conta com uma certa certeza, você já tem aquela informação mesmo. Apreciação, você vai pegar aquela informação e vai dar uma opinião sobre a verdade dos fatos. Uma opinião, você vai apreciar aquela informação, aquela opinião sobre a verdade dos fatos, certo? Essa é a aproximação. Estimativa é a mesma coisa aqui, só que agora você vai dizer o que você acha que vai acontecer na evolução. Apreciação é uma opinião sobre o que está acontecendo ali, ponto. Quando você começa a dizer o que você acha que vai acontecer na evolução, é uma estimativa. Aí pegou tudo isso, vai fazer uma avaliação, uma análise, estabelece o grau de veracidade dos dados ou conhecimentos que foram reunidos. Pegou esses dados todos, que a gente falou aqui na outra, os dados ou fato de situação não produzida por um profissional ainda, pegou esses dados e vai produzir ali a veracidade desses dados ou conhecimentos que foram reunidos. O que você vai fazer? Julgamento das frações significativas. Você vai fracionar tudo aquilo ali e vai julgar cada pedacinho.
Então, comparar as frações, levando em conta seu conhecimento, planejamento, conhecimento que ele tem, planejamento que ele teve, vai comparar essas informações, essas frações, esses dados. Como é que ele vai fazer o julgamento da fonte? Ele vai procurar estabelecer o grau de idoneidade daquela fonte, da onde vem aquele conhecimento, ou seja, autenticidade, confiança e competência. Autenticidade, verificar se realmente é daquela fonte. Confiança, verificar o passado, as contribuições represtadas, se é uma fonte minimamente ali, confiável e tal. E competência, se aquela fonte realmente tinha como obter aquele dado. Não está jogando uma coisa assim solta que ele não tinha nem como ter. Julgamento do conteúdo, você julgou a fonte, agora você vai julgar o conteúdo. Você vai ver a coerência, né? Vai verificar com outras, vai ver se tem contradição ou não. Se não tiver, realmente, verifiquei aqui a fração é significativa. Dentro dessa, eu verifiquei a fonte, ela é autêntica, é confiável, ela tinha competência para adquirir isso. Eu vejo o conteúdo dele é coerente, não está tendo contradição. Compatibilidade em relação com outros dados do conhecimento, ou seja, ele é coerente e compatível com outros dados. Semelhança, se há dados de fonte diferentes corroborando com esse dado que você teve. Ó, uma outra fonte trouxe um dado semelhante a esse. É isso. Feito tudo isso, você consegue produzir o conhecimento, certo? Que é aquele conhecimento no final produzido, é aquele todo, você vai transformar tudo isso palatável para alguém entender e tomar uma decisão. Cara, tentei resumir, nós ficamos ali antes de meia hora ainda, 26 minutos aqui no meu relógio. Tentei dar uma condensada, falar rápido, resumir tudo aquilo ali. Espero ter ajudado vocês. Quem puder, faça a contribuição. Meu único meio hoje ali, eu estou dispondo desse tempo. É lógico que me ajuda, estudando, não estou dizendo isso, que não me ajuda, ajuda. Mas se você puder colaborar, vai ser uma forma de pagamento, porque até então eu não sou monetizado no YouTube, até a data que está sendo gravada e colocada, não sou, então não ganho nada indiferente do que vocês contribuindo. Tem até um grupo de um amigo que eu contribuo com umas aulas de administrativo, e aí a galera lá no grupo faz uma contribuição e eu recebo pela aula de administrativo. Todas essas outras aqui, se eu estou te ajudando e você pode, aí você me ajuda também, tá bom? Um abraço, espero realmente estar ajudando a vocês. Entra aqui, ó, no site caspermerge.com.br, você vai encontrar tudo muito mais mastigado lá, mais organizado para você.